Muito bem, então bora dar sequência à nossa aula, então com a continuação dos sistemas, as formas de governo político na Grécia Antiga. Se falamos de Grécia Antiga, falamos de Atenas, certo? Porque todas as outras cidades seguem o modelo ateniense. A única que foge a essa regra é Esparta, certo? Vamos lá, pessoal. Falávamos então que Solon ele vai por fim à escravidão por dívidas, certo? Nessa hora, quem fica feliz pra caramba é o pobrinho, é o escravo, certo? Que agora eu sou livre, veja só. Aí o dono do escravo diz: Solon, tá de brincadeira? O que que foi? O que que foi o quê? E é grana que o cara me deve? Não, a cidade paga. Ah, cidade paga, então fechou. Chega Solon, a prefeitura fala: Solon, que é isso? Tá louco? O que que foi? Você falou que a cidade paga? A gente não tem dinheiro. Aí Solon fala assim: não, derrete as 1.000 moedas, certo? Coloca cobre para poder chegar na quantidade de moedas que a gente precisa pagar para poder liquidar a escravidão e poder liquidar as dívidas, certo? Nessa hora o pessoal vai à loucura, certo? O trabalhador, o ex-escravo, a população mais pobre, o povão, portanto, o demo, certo? Demo, né? Então, portanto, o demo, pessoal, vai à loucura, né? Eles vão achar Solon o melhor governante até então, certo? Só que aí ele põe uma coisa, a divisão social por riqueza, ou seja, quando ele lança a moeda, ele passa a desenvolver o comércio, a cidade volta a rodar a economia, o comerciante volta a ter mais dinheiro, fica mais rico, certo? E aí ele vai começar a fazer a divisão social por riqueza. Só que essa proposta não vem acontecer, porque quem vai à loucura com isso vai ser o Eupátrida, que vai, portanto, tirar Solon do poder, pôr Solon para correr, que é a elite, né, a elite ateniense, certo, né, que estava no topo, ok? Então, eles botam Solon para correr, mas Solon já havia lançado as bases para a democracia, porque ele pretendia dar poder ao povo, certo? E antes que isso acontecesse, então, a elite coloca Solon para correr. E aí, pessoal, com o caos que toma Atenas após Solon ir embora, certo? Após a elite colocar Solon para correr, o caos toma Atenas, sem um governante central, pessoal. Fica um caos, né? Em grego, a palavra ana significa não, né? Arquia, poder, anarquia, então sem poder, sem governo. E aí vai acontecer o seguinte: grupos militares extremamente violentos e fortes vão tomar o poder para poder manter a ordem, para poder evitar o caos, dando, portanto, início à terceira forma de governo que nós vemos agora, que será a tirania. Pessoal, tirano não significa necessariamente alguém do mal. Infelizmente, na história, por causa de alguns governantes, né, por causa de alguns governantes, a ideia de tirano foi atribuída a algo ruim, alguém do mal. Mas na verdade o começo foi muito bom, pessoal, porque eles vão colocar ordem na coisa, eles conseguem acalmar os ânimos tanto da elite, fazer ali o comerciante que antes ia ter o poder, agora pela riqueza não vai ter mais, mas ele consegue agradar até os comerciantes que voltam para o seu lugar ali, né, na terceira classe da sociedade ateniense. Então eles conseguem manter a ordem, investem em obras públicas, redistribuem terras, geram empregos para aqueles que eram mais pobres, né, fazem empréstimos. Então os primeiros tiranos foram bons, pessoal. Só que aí o tirano tem que entender que quando ele entra é apenas temporário, é para manter a ordem e para segurar o caos. Depois ele tem que sair. Só que os últimos não vão sair, né? Eles vão se manter no poder, portanto, dando início a governos ditatoriais, pessoal, ditatoriais. O melhor tirano que se teve logo após instaurar a tirania para poder conter o caos foi o Pisístrato, tá? Foi o único que vocês precisam lembrar. Os outros, pessoal, dão início a governos violentos porque não querem sair do poder. E aí acontece o seguinte: vai ficar tão ruim, né? São governos tão violentos, tão ditatoriais, que a elite vai se juntar com o povo, com o trabalhador, vai ser uma união, né, de todas as classes para tirar esses governantes do poder, dando início agora à forma que vocês mais vão estudar, que eu nunca pedi nada para vocês, mas que vocês vão gravar, que é a democracia, tá? Anotem aí, o primeiro governante da forma de governo da democracia será o Clístenes. Então, as provas, os vestibulares, eles citam o Clístenes como aquele que levou a fama, mas o Solon é o pai biológico, né? O pai biológico é o Solon, porque ele que lançou as bases, né? Mas o pai de criação muito usado é o Clístenes, né? As provas nem citam Solon.